Vamos lá, ao vivo, ao vivo. Olha como é que eu vou botar o nome da live. Sessão da tarde. Sessão da tarde. Sessão... Olha o nome da live. Bem-vindos todos. Bem-vindos. Sessão da tarde. Olha só, olha o clima. Olha o clima. Sessão da tarde. Sessão da tarde com o Dr. Marcelo. 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 Devaneios. Sessão da tarde com o Dr. Marcelo. Devaneios. Pessoal de outros países que gostaram, né, Cássia? Devaneios. Por quê? Porque eu tô cansado, né? Aí para descansar eu faço live. Nesses dias uma seguidora colocou aqui, e pá, Marcelo, o que é isso? Tu fez 200 mil lives, fez a maratona do emagrecimento e depois ficou fazendo live. Isso é algum tipo de descanso ativo, ela botou. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu botar aqui, deixa eu achar o comentário aqui. Ó, sessão da tarde com o Dr. Marcelo, Devaneios. Mas então assim, ó, trabalho. Ah, já fica uma primeira lição aqui já. Eu trabalho. E aí quando eu canso, aí eu venho aqui no Instagram. Então, veja como é o negócio, né? Quando a gente gosta de fazer a coisa, não é trabalho. Então, já fica uma primeira coisa, nada a ver com o que eu quero falar, mas sessão da tarde, né? Nós estamos livres para voar. Se o que tu tá fazendo faz com que tu tenha vontade de sair correndo, então tá na hora de deixar de fazer e mudar, né? Fazer alguma outra coisa. Porque tanto no consultório eu fico diretaço, fico feliz da vida, quanto canso e venho descansar no Instagram, né? E aqui me alimento dessa energia de vocês. Só que eu conheço vocês, ó. Eu tô vendo quem tá aqui, eu conheço. É um convívio, né? Então, assim, ó, tem algumas coisas que eu vivi no consultório e depois da live de ontem também, eu fiquei com vontade de falar e aí tá aguardando o momento para uma hora que eu estiver tranquilão fazer uma outra live e falar sobre isso. E aí mais de uma seguidora e um seguidor me mandou ali que hoje é dia de falar sobre câncer, etc. E eu me lembrei que ontem à noite eu ia falar sobre uma faceta do câncer. Uma faceta, tem várias. O câncer é uma doença, é uma condição multifatorial, né? E então tem vários meios de se falar sobre câncer. Eu vou falar aqui sobre uma coisa que eu estava para falar, que é um detalhe que muitos já escutaram falar, talvez seja novidade, um detalhe, e depois complementar uma questão da imunidade, depois falar um pouco sobre alimentação e estilo de vida. Aquilo que eu fiquei de falar era que, eu não sei se vocês sabem, mas a gente produz células cancerosas, a gente produz células de câncer o tempo todo. O tempo todinho a gente produz células de câncer. Tá? Agora a gente tem quase 100 pessoas ao vivo e provavelmente todos, incluindo eu mesmo, estamos neste momento produzindo alguma célula tumoral em algum tecido do nosso corpo. No cérebro, na tireoide, na próstata, na mama. Alguma célula nossa nesse momento, e talvez várias ao mesmo tempo, estão passando por transformações tumorais cancerígenas. E estão começando agora, neste momento, no nosso corpo, algumas células nossas estão começando a se dividir de maneira inadequada, não natural, o que pode promover um tumor. A grande coisa é que isso é o normal. O normal é que o nosso corpo produza células cancerosas diariamente em grande quantidade. Não é que seja o normal. É que nesse momento a gente está tendo muitas divisões celulares no corpo, muitas divisões celulares. E uma certa margem de erros nessas divisões celulares, elas são previstas já
pelo próprio sistema. Não vou falar muito para não... Tá? Já são previstos, assim, que a gente vai ter alguns erros nas divisões celulares que vão produzir células defeituosas que vão dar origem a tumores, a câncer. Isso está previsto pelo sistema já. Está no nosso DNA. Tanto que dentro de cada célula, no núcleo de cada célula, tem genes que produzem enzimas que vão evitar esses erros, genes que produzem enzimas que vão evitar esses erros para que a gente não produza células cancerosas, mas eventualmente passa esses erros e a gente está agora. Então eu faço um exercício com todos nós agora. A gente fecha os olhos e pensa assim, ó, no nosso corpo, neste momento, a gente tem células de câncer. Eu, Marcelo, neste momento, em algum lugar, tenho células de câncer. Agora, isso é verdade, isso não é um eufemismo, não é uma brincadeira. Isso é verdade. Neste momento, todos nós temos uma célula ou várias células se transformando em câncer. Ao acaso e de maneira inevitável, talvez muitos de nós, no maior auge da saúde da vida toda, acabe por conta matemática, por probabilidade, desenvolver uma célula e ela passar despercebida e se transformar num câncer, a gente no auge da saúde acabar tendo um tumor. Isso pode acontecer. Mas o que acontece é que além de a gente ter genes que transcrevem enzimas que nos protegem contra isso, o nosso sistema imunológico, é por isso que eu disse que eu ia falar sobre isso ontem à noite, mas a nossa conversa mudou um pouco de rumo, eu não falei. O nosso sistema imunológico, ele está treinado para, se todos os mecanismos anteriores, agora preste atenção aqui, valendo, ó, já chegou bastante gente na live, então assim, ó, vou até fazer, a Lorena pediu, vou fazer uma retrospectiva aqui. Lorena e quem está chegando agora. É normal e esperado que a gente produza células que se transformam em células cancerígenas. Essa margem de erro existe e é prevista já pelo nosso metabolismo, pela nossa genética. É esperado que algumas células nossas, a todo momento, errem e se transformem em células de câncer. Isso é normal, é normal. O que não é normal é a gente perder o controle dessa situação. Na live sobre imunidade que eu falei, que eu fiz junto com a doutora Maíra Soliani, naquela live a gente comentou que o sistema imunológico ele existe porque a gente está sendo sempre atacado pelo meio. O meio ambiente, em outras palavras, e pode parecer estranho, mas daí a gente vai conversando para deixar tudo mais claro. O meio ambiente, o meio quer nos matar. Tá? O meio quer nos matar, a radiação solar quer nos matar, a radiação cósmica quer nos matar, os animais querem nos matar, os vírus, as bactérias, não só os seres vivos entre si e o meio e a interação entre o meio e os seres vivos, é uma disputa sobre a vida, é uma disputa da vida, é uma guerra nuclear monstruosa. Para a gente conseguir se manter vivo, a gente tem que estar inserido e em harmonia com essa guerra pela vida, porque o mundo quer matar o mundo para que o mundo sobreviva. É uma coisa muito louca, né? Melhor não pensar. Mas assim, ó, isso, nas células que se multiplicam muito, isso aí. A gente tem muita mitose, então muita mitose. O processo de mitose é complexo, tem muita margem para erro. Como a gente tem 100 trilhões de células, muitas delas em uma quantidade gigante de mitoses, a chance é muito grande de que algumas se transformem em câncer. Isso é previsto, é normal. O que não é normal é a gente perder o controle sobre isso. Então tem genes que transcrevem enzimas que corrigem quando existe algum erro, mas eventualmente quando passa algum erro, o nosso sistema imunológico, voltando então, o nosso sistema imunológico é treinado para nos defender de agressores externos. Quando a gente se corta lá nas minhas vidas passadas, quando eu era cirurgião, em outras vidas quando eu era cirurgião, e eu passava um bisturi na barriga de alguém, aquela agressão, aquela injúria cirúrgica, iniciava uma resposta inflamatória aguda, que era o nosso sistema imunológico vendo aquela agressão do ambiente. Na verdade, o cirurgião produz uma agressão no organismo da pessoa para conseguir curá-la, né? Mas a gente começa com uma agressão, é uma agressão. E o sistema imunológico não sabe que o Dr. Marcelo é do bem e está ali para curar, ele acha que é uma agressão, gera uma resposta inflamatória, mobiliza então células de defesa,
que são treinadas para nos defender dessa agressão. Acontece que muitas células do sistema imunológico, mas principalmente os eosinófilos, quando a gente pega ali um hemograma, aí tem ali os basófilos, neutrófilos, monócitos, etc, tem ali eosinófilos. Os eosinófilos, eles são uma classe especial de leucócitos que tem uma resposta potencial a parasitas e a células cancerosas. Então, se tudo der errado lá na parte da genética, na parte que depende da própria célula, a célula tem mecanismos de defesa contra defeitos dela mesma. Mas se tudo der errado por conta da radiação, por conta de problemas outros que geram problemas no DNA, não vem ao caso, fica assim. Tá? Se der algum problema no DNA e esses genes não conseguirem transcrever as proteínas que vão nos defender, se a célula não conseguir se proteger e ela começar a produzir uma massa tumoral, o sistema imunológico, o mesmo sistema imunológico da primeira defesa, o sistema imunológico inato, que é aquele que quando a gente nasce ele já tem essa capacidade já de perceber o que não é normal e começar a nos defender, ele começa diretamente a partir dos eosinófilos a chamar outras células de defesa, como por exemplo macrófagos e linfócitos B, que produzem anticorpos, mas não vem ao caso, mas os eosinófilos começam a atacar as células tumorais, de modo que as células tumorais são encaradas como não self, como não sendo parte da pessoa, como sendo um agente agressor. Então, seria no mundo ideal, no nosso mundo ideal, seria muito mais difícil a gente desenvolver câncer do que é hoje. Por que hoje é mais difícil a gente produzir câncer? Os seres vivos sempre tiveram câncer, tá? Os seres vivos sempre tiveram câncer. Por quê? Porque existe uma loteria gigante no universo, existe uma loteria gigante, que eu não vou dizer se é do bem ou se é do mal, mas existe uma loteria gigante que faz com que o DNA se comporte de um jeito ou de outro e eventualmente existe câncer na maior saúde do planeta Terra. Então sempre houve câncer, sempre vai existir. Mas por que a gente está tão suscetível hoje? Um dos motivos, a gente vive mais, a medicina está melhor, faz com que a gente viva mais. Então, a gente tendo mais exposição ao longo da vida tem mais probabilidade, né, de tirar na loteria. Se vai jogando ao longo da vida, tem mais probabilidade. Então, como a gente tem uma longevidade maior, acaba tendo mais chance de ter câncer. Mas a principal característica é assim, o nosso jeito de viver moderno, a gente trouxe muito mais agressão para o organismo do que a própria agressão que o ambiente já nos implica. A gente está assim, só de estar vivo, a gente já está morrendo. Já escutaram isso? Assim, só de a gente estar vivo, a gente já está morrendo. Porque o metabolismo ele é muito oxidativo, ele produz um estresse que pode gerar efeitos negativos no metabolismo. Então, só de a gente estar vivo, a gente já está meio morrendo. Porque o próprio organismo, para se manter vivo, a respiração celular, produção de energia, libera muitas substâncias que precisam ser depuradas. Então, para a gente ficar vivo dá um trabalho do cão, assim, o corpo tem que trabalhar bastante. Tem a radiação solar, a radiação cósmica, que é verdade, a radiação universal pode causar câncer, só da gente estar vivo no planeta Terra pode ter câncer, né? Tem a questão do estresse natural da vida, que a vida gera estresse de sobrevivência, então a gente tem um certo grau de agressão. Qual o problema? O problema é que o nosso estilo de vida moderno, ele aumenta muito o nível de agressão e, que é o que precisa ficar gravado na cabeça de todos, de inflamação crônica. Como assim inflamação crônica? Na live com a doutora Maíra Soliani, a gente conversou sobre a questão de levar comida ultraprocessada, alta em carboidratos, que geram alteração físico-química do intestino, alteração nas bactérias que moram lá, na microbiota. Eu ia falar de microbioma, mas aí nós vamos muito longe. Mas assim, a mudança da população bacteriana que mora lá no intestino faz com que a gente seja muito agredido pelo intestino por ter uma dieta ruim. E o intestino é a maior área de interface entre a pessoa e o ambiente. Eu falo isso com muita naturalidade, mas eu acho que não é natural para todo mundo, né? O nosso intestino, ele tem uma área muito grande. Se a gente pegar assim, da boca ao ânus,
E esticar a mucosa é uma área enorme, é uma área pode chegar a 300 metros quadrados, é uma coisa gigante, assim. Por quê? Por causa lá do que a gente aprende na biologia, lá das microvilosidades intestinais, então aumenta muito a superfície, porque tem muitas reentrâncias e saliências, isso faz com que a área do intestino seja absurda, enorme, gigante. Então a gente tem assim, ó, uma exposição, para vocês entenderem, eu falei que a radiação solar nos agride, né, de certa forma. Só que a gente tem de pele, a gente tem 1,60 m, de 1,60 m quadrado, 1,60 m quadrado de exposição de pele. E a gente tem os pelos, a gente usa roupa, então a gente ainda se protege um pouco dessa exposição. A gente tem alguma coisa em torno sei lá, não vou dizer o número certo, assim, mas é uma coisa entre 50 e 100 metros quadrados de alvéolos, que é uma área grande já da parte pulmonar, então pela respiração a gente já se agride bastante. E há quem já não contente com a poluição que a gente respira, ainda fuma e joga então carcinogênicos direto numa baita área de absorção, que é o parênquima pulmonar. Então já começa a jogar contra. E além de tudo, bota para dentro da boca, chega lá no esôfago, estômago, duodeno, intestino, uma quantidade absurda de comida ruim, altamente inflamatória, xenobióticos, que são substâncias estranhas ao organismo que geram uma resposta. Deixa eu tomar um chimarrão aqui só um pouquinho. Sessão da tarde. Marcelo Flix. Sejam bem-vindos, enquanto eu só termino meu chimarrão aqui, sejam bem-vindos ao Marcelo Flix, Sessão da Tarde. Vou começar a fazer, ó, viu? Eu achei que a gente ia ter aqui 25 pessoas na live 5 horas da tarde. Tá? A gente está com 133 no momento. Então eu vou começar a fazer Sessão da Tarde agora. Pronto. Estou no intervalo aqui, ó. Estou trabalhando, estou no intervalo. Aí no intervalo eu venho para o Instagram. Sobre câncer, né? Então, Sessão da Tarde hoje sobre câncer. Algumas coisas que não nos contaram sobre câncer, que eu estou contando agora. Tava com uma saudade das lives cedo, né? Do aquecimento da maratona tava legal, né? Estou louco pra fazer de novo. Chimarrão faz bem. Chimarrão faz bem não, chimarrão não faz nem bem nem mal. Vou contar uma história engraçada já, é Sessão da Tarde, eu posso contar os negócios, né? Tá, pause, agora pause real na live sobre câncer, já volto na live sobre câncer. Mas eu fui em Gramado, e aí ali tinha uma coisa dos gaúchos lá em Gramado, e aí o cara tá falando da história do chimarrão, né? E aí, contando a história do chimarrão, ele diz assim, não, porque os gaúchos, que eram os primeiros que habitaram os pampas, não sei o quê, eles morriam com 20 anos, com 18 anos. Depois do chimarrão, eles passaram a morrer com mais de 30 anos, como se o chimarrão tivesse dobrado a expectativa de vida. Já pensou que louco? Tá, claro que não, né? Mas tá. O chimarrão, assim, ele é um chá, é da Camellia sinensis também, se não me engano, é a mesma do chá verde, depois tem as mesmas propriedades, assim, antioxidantes, tudo. Faz bem. Só não pode ser quente, e o gaúcho raiz mesmo tem aquela história de tomar chimarrão quente, pelando, a mesma coisa tomar café pelando. Esses dias eu chamei a atenção do Felipe, do Densa Nutrição, até entupam ele marcando, que esse dia ele se apavorou, que eu tava numa live, mandei marcar ele disse, devo ter feito alguma coisa errada, tô me marcando demais, ele se apavorou, marquem ele, disse que eu tô falando dele, porque ele toma aquele café quente pelando, aquilo ali queima o esôfago, o chimarrão quente. Então, falando sobre câncer, ó. Uma das maiores causas de câncer de esôfago é a metaplasia intestinal, que é quando não era para estar falando essas coisas médicas, né? Mas assim, é quando o tecido do esôfago, que não foi feito para ser queimado, recebe ácido do estômago, e aí se queima, e aí gera uma resposta inflamatória crônica. Guardem isso, porque daí nós vamos voltar lá para a live para outra live em paralelo, que é a do câncer, né? Então, quando a pessoa tem doença do refluxo, quando tem refluxo ácido, começa a queimar a transição entre o esôfago e o estômago, e essa queimadura crônica faz com que o processo inflamatório ali induza a mudança do tecido do esôfago para um tecido mais parecido com o do intestino. Isso pode promover câncer grave do terço distal do esôfago. E o café pelando e o chimarrão quente também podem fazer isso. Então, quem toma café, o gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, o gaúcho do Rio Grande do Sul tem orgulho de dizer, mas
tomei aqui um chimarrão pelando, tchê, muito quente. Errou, gaúcho, não pode ser. Mas agora também, sabe, falando dos gaúchos mais modernos, aqui no Rio Grande do Sul tem para vender jarras elétricas com 2 regulagens, para ferver ou para tomar chimarrão, por incrível que pareça. E aí para tomar chimarrão ela desliga em 80 graus, olha que legal, né? Muita cultura inútil, né? Muita cultura inútil. Tá, mas então, só voltando lá para marcar o Densa Nutrição, por quê? Porque ele toma café muito quente, pelando, e aí depois vai me incomodar, vai me chamar lá com inflamação crônica no esôfago. Não podemos, eu gosto muito daquele guri lá, então nós temos que cuidar dele. Voltando, eu vi que muita gente entrou depois que eu tinha começado, e então só lembrando assim, eu estou falando sobre câncer, porque hoje é um dia internacional para se conversar sobre câncer. Isso aí. E eu contei aqui no início da live que todos nós, e não é para assustar ninguém, nem para ficar com um clima de assim pesado, todos nós temos câncer o tempo inteiro, porque está previsto que algumas células nossas, no processo de divisão celular, pode ocorrer erros, e para isso a própria célula tem mecanismos de defesa, que são genes que transcrevem enzimas que são capazes de corrigir os erros e evitar isso. Mas se isso acontecer, a gente também, o nosso sistema imunológico, que é o mesmo que nos defende das agressões do ambiente, também nos defende das células tumorais. E eu falei que os eosinófilos, que são células da série branca do sangue, que são os leucócitos, os eosinófilos são células especializadas, tanto no ataque a micro-organismos parasitas, quanto a identificar, atacar e chamar células de defesa para matar células tumorais que o nosso corpo produz. Então, está previsto que a gente tenha câncer, mas está previsto que a gente consiga corrigir. Queria chegar até aqui para dizer para vocês que a fundamentação de um estilo de vida que vai prevenir o câncer a fundamentação é ter uma vida anti-inflamatória. A gente tem que ter o sistema imunológico, a defesa primária, o sistema imunológico inato, celular, dos linfócitos, dos neutrófilos, dos eosinófilos. A gente tem que ter que são as células que, quando a gente tem uma lesão, vão lá e se matam para nos proteger. A gente tem que ter elas só para o que for inevitável. A gente não pode desperdiçar sistema. É assim, ó. Pause na live. A gente não pode desperdiçar sistema imunológico com bobagem. Tá? É como se a gente estivesse ensinando um filho assim, ó. Meu filho, não desperdiça teu tempo com bobagem, meu filho. Não desperdiça dinheiro com bobagem, meu filho. A gente não pode desperdiçar sistema imunológico com bobagem. Não pode. Tá? Assim, ó, as coisas que nos mantêm desinflamados é evitar lesão. Em primeira instância, evitar lesão. Então a gente tem que evitar a queimadura de pele, a gente tem que evitar se machucar, a gente tem que evitar se queimar, a gente tem que evitar qualquer coisa que dispare uma resposta imunológica. Por quê? Porque a gente quer poder disparar uma resposta imunológica quando isso for inevitável. Então a gente quer o nosso sistema imunológico inato cuidando dos problemas que ele tem para resolver na vida, tá? A gente pode ser atacado nessa vida, atacado do ambiente pela pele, pelo pulmão e pelo intestino. Não é à toa que as medicações são inalatórias, bombinha, inalação, nebulização, e injeção para vencer a barreira da pele, injeção, ou via oral. Claro, na medicina a gente tem umas outras coisas muito loucas, a gente mexe nos lugares que vocês nem imaginam, a gente consegue botar medicação dentro do líquido que circunda a medula espinhal, mas isso já não é a natureza mais, né? Isso são os homens inventando coisa, né? Então já não é a natureza consegue nos atacar pela pele, pelo pulmão e pelo intestino. Por isso que as vias para chegar no nosso sangue, chegar nos nossos órgãos, é a inalação, bombinha, aspiração, via oral e injetável, que daí a gente vence essas barreiras. Só que eu já falei que a gente tem 1,60 m² de pele, a gente tem ali uns 50 m² de pulmão e tem 300 m² de intestino. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, o segredo está no intestino. Tanto que vocês já escutaram falar
200 mil vezes. O segredo está no intestino. E como é que a gente consegue deixar o ambiente intestinal menos inflamado? Como é que a gente consegue deixar o ambiente intestinal menos inflamado? Eu diria assim, eu digo que a gente consegue fazer isso a partir de 2 pilares principais. O primeiro, não atrapalhando. Primeira grande coisa, não atrapalhar. Por quê? Porque o nosso corpo ele sabe se virar muito bem sozinho, é que a gente sacaneia demais, né? A gente pega o corpo, sacaneia ele até ele adoecer, né? A verdade, a real é essa, sabe? A gente engorda, a gente fica diabético, a gente tem câncer, porque a gente sacaneia o corpo até as últimas circunstâncias, né? E aí o corpo vai queimando a reserva funcional, que eu vou ensinar uma outra hora para vocês. Então alguém colocou aqui, a Karina colocou, sem glúten. Sim, porque sem glúten é uma premissa básica da questão de não atrapalhar. Não atrapalhar é não botar nada lá no intestino com que o intestino não saiba lidar. Só que o intestino... Pausa na live de novo. Pausa na live de novo. O intestino não somos só nós, o intestino é uma ecologia. Não sei se a Marla está aqui ainda me escutando. A Marla é uma mulher ocupada, não deve estar aqui mais. Mas se a Marla é bióloga... Tá aqui, né? Tá aqui. Marla deve estar louca lá. Me dá oi aqui, Marla. Me dá oi aqui, Marla. O intestino, ele é uma ecologia. O intestino é uma ecologia. Eu chamei a Marla, que a Marla é bióloga. Ela sabe essas coisas muito mais do que eu, disparado. O intestino, ele é um ambiente como o ambiente... Aqui, Marla. Então tá. A Marla é top. O intestino, ele é uma ecologia, ele é um habitat, o intestino é um nicho ecológico. O intestino tem uma característica ambiental própria do intestino, tem os seres vivos que moram lá, que disputam entre si os alimentos, disputam entre si os nichos ecológicos. O intestino tem as bactérias que habitam a porção proximal do intestino, mais para cima, mais perto do estômago. É diferente a população do intestino mais distal, mais lá perto do intestino grosso. E a população do intestino grosso é totalmente diferente da população do intestino delgado. E aqui mora uma coisa assim, a gente tem lá no lugar do apêndice, o apêndice secal, ele está no seco, né? O apêndice secal está no seco. E o seco, ele é o limite entre o intestino delgado e o intestino grosso. Então, o intestino delgado e o intestino grosso tem uma válvula ali que separa o intestino delgado e o intestino grosso. E a população de bactérias é completamente diferente e a função do intestino delgado e grosso são completamente diferentes. Por que eu estou contando isso? Porque lá quando eu era jovem, cirurgião, tinha um professor meu, olha como o médico não sabe das coisas, né? Mas esse meu cirurgião sabia, estou falando de mim, eu que não sabia. Esse cirurgião me dizia assim, Marcelo e colegas, né, quando estava estudando cirurgia lá, a gente sempre tem que tentar proteger a válvula iliocecal. Aí eu lá no pronto-socorro, aprendendo a operar tumor, aprendendo a operar apêndice, e aí tem assim o intestino delgado, eu vou botar nos stories, eu vou terminar essa live, vou botar nos stories ali uma foto para vocês lembrarem, o intestino delgado e o intestino grosso tem uma válvula no meio. E essa válvula a natureza botou ali para não misturar as populações bacterianas. E depois dessa válvula tem o apêndice, tem o seco e o apêndice secal, que são órgãos especializados em pulverizar, em colocar, assim, não é pulverizar, é em povoar o intestino com novas bactérias, é uma incubadora. O seco e o apêndice secal são uma incubadora de boas bactérias para o intestino. Só que é para o intestino grosso. Do intestino delgado, quem determina aquelas bactérias é a nossa rotina alimentar, é o que está entrando lá, é o que está entrando. Então tem uma válvula ali que separa. E aí quando a gente operava apêndice, quando a gente operava tumores, quando tinha que tirar e acabava tendo que tirar essa válvula junto, o fim do ilho e o intestino grosso, o professor dizia assim, sempre tentem preservar a válvula iliocecal. Eu disse, mas por quê? Aí não tinha uma explicação muito boa para eles. Não, é muito importante para a fisiologia, muito importante para o funcionamento do intestino, a manutenção desta válvula iliocecal.
Hoje, para mim, é muito mais claro isso. Assim, hoje, eu me senti uma coisa lá nas minhas vidas passadas, quando eu era cirurgião, que começava a me judiar, agora começava a ficar preocupado, porque as pessoas têm muita apendicite, e a apendicite também tem um start de inflamação crônica. Assim, quem tem uma dieta ruim tem muito mais chance de ter apendicite. E cada vez que eu, como cirurgião, operava o apêndice, eu ficava extremamente frustrado, porque o apêndice, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um órgão vestigial que não serve para nada. O apêndice é um órgão imunológico que incuba boas bactérias, então mantém um ambiente intestinal saudável. Então, voltando para o raciocínio, o intestino, ele não é só um tubo por onde a gente digere comida e absorve. O intestino é um nicho ecológico, é um lugar, é um habitat. A gente depende, a gente não está morando agora, a gente não vive num ambiente poluído. A gente vive, quem vive nos grandes centros, ambiente poluído, violento, um ambiente onde não tem uma comida adequada, onde as pessoas têm hábitos ruins. O intestino, ele é que nem esse ambiente. Se a pessoa vive mal, a pessoa cria lá dentro, não é um tubo só, não é um tubo, é uma ecologia, é um lugar. A pessoa que vive mal, ela adoece o ambiente. É isso que eu quero que vocês entendam. A pessoa que bota lá glúten, óleos, farinhas em geral, ultraprocessados, glicose acelular, então farinhas, açúcares, derivados, óleos, álcool, excesso de medicações sem necessidade, até mesmo suplementações sem necessidade, incluindo o consumo de probióticos sem indicação, comida ultraprocessada com corantes, conservantes, com alteração das características biológicas, porque a comida, ela é muito mais do que energia, ela é a energia adequada para cada ser vivo, então ela precisa chegar da maneira com que a gente consegue digerir. Quando a gente joga lá para dentro, eu ia dizer marcas, mas não posso falar, né? Grandes lanches, grandes franquias de lanche internacionais, assim para não falar, né? Grandes franquias de lanches internacionais, grandes franquias de refrigerantes pretos com rótulo vermelho escrito em branco. Quando a gente fica jogando essas coisas, a cerveja, quando a gente começa a jogar, a gente não está jogando num tubo, a gente está jogando num lugar, a gente está jogando essas coisas num lugar onde pessoas, entre aspas, onde pessoas moram lá. Quem são? São as bactérias que mantêm aquele lugar, os funcionários, as pessoas que moram lá. Então a gente joga esse monte de comida ruim lá, a gente cria um ambiente de uma grande cidade poluída e violenta dentro do nosso intestino. Tu que está me escutando agora, neste momento, 153 pessoas ao vivo, tu que está me escutando, e tu que vai me escutar, vou deixar essa live salva, tu que está me escutando, no momento em que tu sair dessa live agora, e tu comer uma bolachinha lá, e tu passar uma margarina, e tu pegar um cafezinho, botar a colher, 3, 4 colheres de açúcar, tu pegar e dizer assim, mas hoje eu posso, hoje eu estou ansiosa, eu vou comer um pastel folhado de goiabada com coca. No momento em que tu agora fizer isso, tu vai jogar a bomba nuclear lá no intestino, que não é só um tubo, é um lugar com seres vivos, com uma realidade físico-química, assim como o ar está poluído ou o ar está saudável. É o que tu está fazendo lá no intestino agora, jogando porcaria lá para dentro. Mas a vida é uma só, todo mundo vai morrer um dia. Então faz isso para ti então, mas essa não é a nossa verdade. A gente faz tantas vidas quantas precisar até fazer uma que sirva para nós. E a gente começa fazendo isso agora, mudando hábitos. E o principal hábito para depois não dizer, todo mundo morre um dia, mas aí depois vira meu paciente lá para tirar um tumor de intestino. Todo mundo vai morrer um dia. Aí depois vai lá, tem que fazer uma apendicectomia complicada e perde a válvula ileocecal. Todo mundo vai morrer um dia. Aí o cara tem doença inflamatória intestinal crônica, tem que tirar o intestino e ficar com uma bolsinha de colostomia. Então, na hora que a pessoa acha que todo mundo vai morrer um dia, não interessa, coisa tal, hashtag 3, hashtag 4. Esses caras criam um ambiente intestinal e um ambiente metabólico de uma grande cidade poluída e violenta. E é aí que chega onde eu quero dizer para vocês. É aí que o sistema imunológico tem que parar tudo que está fazendo
para corrigir as células tumorais, para corrigir as injúrias inflamatórias que são inevitáveis da vida, que a gente está vivo, gera injúrias inflamatórias, mas o sistema imunológico tem que parar de fazer aquilo para o que ele foi criado e para o que ele foi treinado. Tenho mais um dado para vocês. Esse sistema imunológico inato, essa primeira linha de defesa, ela é muito rápida e muito ágil, mas ela tem uma resposta limitada. Ela não consegue, por exemplo, esse sistema não produz anticorpos. Quem produz anticorpos é o sistema imunológico, a parte adaptativa, que são lá as células B, os plasmócitos, outra parte lá, a parte humoral e celular diferente lá. Essa parte inicial celular da defesa primária inata, ela tem uma resposta muito rápida, mas ela é inespecífica e ela tem uma variedade muito pequena de armas, vamos falar assim que fica mais fácil de entender, de armas. Então, o sistema adaptativo, lá, o que vai produzir anticorpos, tem exércitos especializados, snipers, atiradores de elite, tanques de guerra, tudo. O nosso sistema inato, esse dos leucócitos, esse dos neutrófilos, dos eosinófilos, que é a primeira linha de defesa, esse são os soldados rasos, assim, eles dão a vida por nós, mas eles não têm tanta estratégia e não têm tanto arsenal quanto a linha adaptativa. Só que a gente dá trabalho demais para eles, fazendo com que a gente adoeça aquele tubo digestivo, mesmo que não tenha sintomas, porque é uma população. Olha aqui, ó, o pior bairro, presta atenção aqui, ó, pause na live, vai ser importante que eu vou falar para vocês agora. Olha aqui, ó, o pior bairro da pior cidade do mundo, tá? O pior bairro da pior cidade do mundo, a mais poluída, não tem esgoto, não tem nada, tudo um horror. Tá, mas as pessoas vivem ali, né? As pessoas vivem naquilo ali. Aí tu olha assim, pô, como é que pode viver naquilo ali, né? Uma violência, uma poluição. Tá, as pessoas vivem ali, né? Tá? Pensa assim, numa favela que não tá tendo nenhum apoio do governo, nada assim. Então, mas as pessoas vivem ali, né? As pessoas vivem ali. Tá? Não tá muito longe do ideal. Tá, mas as pessoas vivem ali. As pessoas crescem, as pessoas têm filhos, as pessoas trabalham, né? É a pior cidade, o pior bairro do mundo, mas as pessoas vivem ali, né? Teu intestino pode ser isso, assim. Não, mas eu não tenho queixa do meu intestino. Acho que tá tudo bem no meu intestino. Tá, pode ser a pior favela do mundo, mas tu tá vivendo ali, né? Tá de boa, pra ti tá de boa. Por isso é que eu tenho dito assim, ó, que queria eu poder entregar para vocês um corpo forte, saudável, para vocês viverem com ele por 14 dias. E depois eu pegaria esse corpo de volta e daria um de vocês de volta. Agora tu volta pro teu agora, que tu já provou. Porque a gente tolera baixo rendimento e baixo resultado. A gente tolera isso e vai aceitando como normal esse troço e vai vivendo assim. Então o intestino é uma favela, a pior favela do mundo. Tá bom, o intestino tá bom. Eu como, eu faço cocô, meu intestino tá bom. Ah, tá bom. Meu sistema imunológico, tá bom também. Aí tu vai ver a pessoa tem rinite crônica, tem asma, tem sinusite crônica, tem dermatite, tem tudo quanto é it. Mas tá de boa, tô bem, tá tudo bem aqui, tá tudo beleza. A pessoa vive naquela favela ali, e aquilo ali é a realidade dela. Mas no momento em que a pessoa descobre, mas para aí. Mas então quer dizer que eu posso ter uma casa melhor, posso ter uma escola melhor, posso ter rua calçada, asfaltada, com esgoto coberto, com água encanada, eu posso ter uma boa comida, um bom salário e viver bem? Isso é claro, tu pode. Então, mas então eu quero esse troço para mim. Sim, é por isso que eu estou te convidando para vir para o lado de cá, pô, porque é aqui que é assim. Não vai ter esse resultado maravilhoso de estar habitando, entre aspas, um corpo saudável, um corpo legal, com os hábitos do pior favelão do mundo. Então, todos nós que estamos aqui, os meus seguidores, que eu já falei 1000 vezes, quando fechou lá 10 mil seguidores, eu me declarei, quase chorei, dizendo que acho até que chorei, falando que eu tinha conseguido assim, uma coisa importante para mim, que era juntar pessoas top, assim, do bem, juntar pessoas top. E agora, nós estamos muito bem, a gente está formando uma população de gente top, assim. Então, a gente não tem o direito. Pause na live.
A gente não tem o direito de saber o que a gente sabe, ter a possibilidade que a gente tem e se comportar como um idiota. Não pode fazer isso. A gente sabe muito, a gente sabe demais. Olha o que eu trago de informação para vocês aqui, olha a possibilidade que a gente tem de ter uma vida maravilhosa. Aí tu sai da live e tu come um pastel folhado. Não pode fazer, sério, não pode fazer isso, não pode fazer. Porque a gente sabe demais, pode ter uma vida massa. E aí a gente fica detonando tudo por conta de hábitos que são lá do outro lado lá. Então não pode assim, ó. Ah, tu quer abrir uma exceção eventual? Pô, tá, então de repente pensa bem, assim, o que é o troço que tu gosta de comer? Ah, tu quer comer uma coisa, um podrão, assim, uma coisa fora, total, assim. Ah, pensa bem. Tá bem, não é o fim do mundo, então tá bem. Não é assim, não é comer um lanche, uma bobagem uma vez na vida que vai alterar tudo aquilo lá, tá? Imagina assim, ó, aquela cidade tá toda asfaltada, tá tudo maravilhoso, maravilhoso. Aí tem lá uma enxurrada, sei lá, e abre um buraco numa via lá. Tá bem, a gente vai lá, arruma, tá bem, tá tudo bem, o sistema imunológico está preparado para isso. Agora a gente não pode conviver com condutas que vão esburacar a cidade inteira, acabar com tudo e depois olhar uma cidade bonita e dizer, pô, como eu queria, né? Como eu queria. Não dá, né? Não dá. Então, o traço principal que eu queria falar com você sobre o câncer é que, tá bem, é uma loteria e a gente pode ser sorteado a qualquer momento, porque a vida é isso, né? O mundo quer nos matar, já falei no começo da live, o mundo quer nos matar. Então, se o mundo quer nos matar, a gente dá trabalho para o sistema imunológico. Tá bem, isso. Tu lembra da live lá do aquecimento para a maratona do emagrecimento? A gente vai focar no que a gente pode controlar. A gente pode controlar a exposição à radiação cósmica. Eu não sei fazer isso. Assim, a princípio, a gente está exposto à radiação cósmica. A gente pode controlar a exposição à radiação solar? Pode, a gente pode evitar a queimadura solar, né? E quando a gente evita a queimadura solar, evitando a exposição solar, a gente acertou? Não, a gente se ferrou, a gente errou também, porque a pele precisa de exposição solar, então a gente não pode ter queimadura solar. A gente pode controlar a exposição a altas temperaturas, a queimar o esôfago? A gente pode controlar, então a gente não vai fazer isso. E a gente pode controlar o que come? Pode controlar o que... Porra, a gente pode controlar o que come. Pelo amor de Deus, a gente pode controlar o que come. Então, assim, ó, as duas ferramentas, os dois lugares mentais que eu uso, eu, Marcelo, uso para controlar o que como, são duas coisas principais. A primeira coisa principal, a biologia e a fisiologia da coisa, é entender o intestino como essa cidade, esse lugar que a gente quer que seja um lugar bonito, um lugar bem cuidado, e por isso a gente não vai detonar tudo botando comida ruim e bebida ruim lá para dentro. A gente entender que o que a gente alimenta, as coisas que a gente come, vão moldar a nossa resposta bioquímica e biológica, então a gente vai produzir adrenalina, noradrenalina, cortisol, insulina, glucagon, GLP-1, colecistocina, de acordo com o nosso comportamento alimentar. Então, acertar num comportamento alimentar garante que a gente tenha um ambiente metabólico saudável, um ambiente intestinal saudável e, portanto, a gente seja saudável. E tem a outra coisa que eu gosto, que é a questão estoica, estoicismo, de desenvolver virtudes. Pô, o que eu falei? O que a gente já combinou aqui? Se a gente vai ter uma vida sendo fortes, magros, saudáveis e longevos, de alta performance na família, no trabalho, a gente vai viver bem, a gente vai se amar as pessoas, evoluir, ficar melhor e ajudar o mundo a ser melhor. Pô, a gente tem que ser capaz de controlar o que come. Se a gente não tiver condição de controlar o que come, como é que a gente vai ter potência mental, cognitiva, intelectual de ter performance nas outras áreas? Hoje de manhã eu tive uma consulta com um cara maravilhoso, fiquei fã do cara, um cara chamado Fábio, nós choramos dois juntos, eu disse, pá, cara, que louco, sobre o estilo de vida, assim, sobre os filhos e tudo. Choramos todo mundo, eu, ele, a mulher dele, a Bárbara. E a gente chorou porque ele está dando a vida
para performar. Ele está dando a vida para performar. Mas dando a vida para performar para conseguir ser um bom exemplo para os filhos, não deixando faltar nada, um bom exemplo para a mulher, sendo um pilar assim de conseguir manter tudo. E ele tá se prejudicando muito. A nossa conversa hoje foi assim, ele estava se arrebentando, dando o melhor de si para conseguir performar na família. E eu disse para ele, cara, assim, ó, vamos fazer isso aí dar certo, vamos tocar para frente, vamos ficar de alta performance, mas tu tem que casar a alta performance para a família e para o Fábio também, e isso não é egoísmo, cara, porque tu vai te matar para dar o melhor para tua família, e a tua família vai te valorizar por isso, mas se tu fizesse isso e durasse muito mais tempo e com qualidade de vida, seria muito melhor. Ao ponto que eu disse para ele assim, ó, tu tá ferrado aí porque, hoje em dia a pandemia ferrou com os negócios de todo mundo, tá todo mundo quebrado, ninguém tem dinheiro para nada, e tu tá aí te revirando, te reinventando e tudo mais. Cara, se isso for tirar a tua vida, as decisões têm que ser tamanhas a ponto de tu dizer assim, cara, se tu não conseguir performar para a tua qualidade de vida tanto quanto para o resto, vende tudo, te muda e refaz a tua vida. Isso, o quê? Claro, cara, claro. Daí eu contei que eu já me demiti 500 mil vezes, e uma das vezes, eu aprendi muito com meus colegas médicos, os mais velhos, eu aprendi muito com eles, e teve um cara que assim, eu estava prestes a fazer uma mudança na minha vida, que eu acho que eu ia ferrar com a minha vida, porque eu ia fazer uma pós-graduação fora, e eu ia ficar pelo menos 3 anos fora, e ia deixar a dona Sabrina e os guris aqui, né? E eles não iam poder ir porque seria dedicação integral e tudo mais. E aí eu estava pronto, eu construí uma casa para deixar eles aqui e eu ir viajar. E aí um dos grandes caras que me ensinou muita coisa na vida, o Dr. Quintanilha, me disse assim, cara, fica na pobreza, mas seja um bom pai, um bom marido e tenha uma vida maravilhosa com o que tu conseguir fazer dentro dessa realidade que tu criou. Tu vai para lá, tu vai disparar com certeza, tu vai voar, mas tu vai acabar com a tua vida pessoal e com a tua vida familiar, então nenhum dinheiro vale a pena. E aí, na hora, assim, eu tava terminando de construir a casa, e aí eu pensei muito sobre isso. Aí a dona Sabrina aí, ó, a dona Sabrina tá aí. Aí, ó, já me ferrou, ó. Me ferrou, porque é real isso aí, real total. E aí eu tinha feito muitos planos, e que droga, me estraguei todo. Que loucura. Eu não vi que a Sabrina estava aí. E aí eu desisti de tudo. Parei tudo, tranquei tudo, não fiz nada. Parei tudo e não fui, desisti. Eu já estava fazendo provas e tudo, viajando para fazer prova, e aí eu parei tudo, não fiz nada. Aí hoje eu moro na casa que eu construí, que era só para Sabrina e para os guris, porque eu ia voltar 3 anos depois, e aí eu moro nessa casa hoje, mas eu tranquei tudo, parei tudo. Seria assim, ó, naquele momento lá, para vocês que me acompanham aqui, para vocês saberem, naquele momento lá, eu estava decidindo que eu não ia fazer mais nada na vida, eu ia só operar. Então eu nem nada disso de Instagram, nem nada de medicina do estilo de vida, nada de saúde, emagrecimento, longevidade, nada de atendimento em consultório, nada mais. Eu ia viajar e eu ia fazer uma pós-graduação em que eu ia voltar exclusivamente para operar, talvez nem voltasse para cá, talvez ficasse num grande centro só operando. E aí depois daquilo ali eu decidi pelo contrário e eu fui moldando a minha vida para parar de operar. E aí depois disso eu parei de operar e me aposentei da cirurgia. Olha que louco. Louco, né? O cara tem que ter sangue frio, né? Eu fiz isso várias vezes. Já eu vendi uma casa com a Sabrina grávida, eu vendi a casa mobiliada. Eu vendi uma casa mobiliada, com tudo dentro. Eu com o filho pequeno e a Sabrina grávida, com o Dante pequeno e a Sabrina grávida do Theo. Eu fiz um anúncio, a gente vendeu a casa num feriadão de carnaval, e eu tive que conseguir uma casa para sair, porque eu larguei tudo, comecei tudo do zero com a Sabrina grávida e um filho pequeno.
Que loucura, né? Que loucura. Não me arrependo de absolutamente nada. Nada. Tá, pessoal? Então era isso aí que eu queria trazer para vocês na sessão da tarde. Sessão da tarde com o Dr. Marcelo. Que louco, né? É muita coisa para lembrar, tá louco. Então é isso, assim, ó, a gente tem que manter um ambiente anti-inflamatório. Tá, tem uma coisa, para aí, Paulo, não saiam da live, volta, que eu me emocionei aqui, me estraguei, para aí, volta pra live. A gente tem que então botar lá para dentro do intestino coisas que façam essa população feliz, esse lugar melhor, porra, senão não adianta nada, né? Lembra que eu falei, são 2 pilares, parar de agredir e otimizar esse lugar, otimizar ele. Então parar de agredir e otimizar o lugar. Parar de agredir também se divide em duas coisas. Primeiro, não colocar lá para dentro porcaria, farinha, açúcar, óleo e álcool, medicações que não precisa, suplementações que não precisa, xenobióticos, óleos, essas coisas todas, frituras, bruxarias, não jogar nada lá para dentro. Então, 2 pilares para corrigir o intestino e melhorar a imunidade. Parar de agredir e otimizar o ambiente. Parar de agredir se divide em duas coisas. Não botar coisa lá para dentro que atrapalhe e dar um tempo de descanso para esse intestino não ter que exercer a função dele de digestão e absorção. Ou seja, frequência alimentar baixa, ficar um tempo sem comer. Tem que dar um tempo para o intestino. A janela alimentar tem que ser pequena e restrita ao dia, do amanhecer ao pôr do sol. Então, das 6 da manhã até as 6 da tarde, 7, a gente pode comer. Mas nessa janela alimentar, cedo, durante o dia, a gente tem que ter frequência alimentar baixa. A gente tem que comer 4, 3, 2 vezes por dia. A gente tem que comer menos vezes, às vezes 4, como eu falei lá na maratona do emagrecimento, às vezes 4, às vezes 3, às vezes 2. Quem já está mais avançado faz um jejumzinho eventual. Quem não está acostumado, relaxa, faz 2, 3 refeições. Mas tem que ter uma janela alimentar pequena, restrita ao dia, com frequência alimentar baixa e jogar lá para dentro comida, não jogar bobagem. E na questão de otimizar, que eu falei, então, parar de agredir e otimizar. Na questão de otimizar, é fundamental que a gente jogue lá para dentro nutrientes adequados. E quais são os nutrientes adequados que o intestino precisa? Ele precisa basicamente de glutamina e butirato. As bactérias do intestino, elas precisam de algum teor de algo. Cuidado para não ser enganados aqui. Elas precisam, olha, pause na live. Pause daquelas de guardar para a vida. Quem quer agora para tudo. Eu vou desmistificar um negócio louco para vocês aqui agora. Olha, meu Deus. Olha aqui, ó. Prestem atenção no que eu vou falar. Urgente. Prestem atenção no que eu vou falar. As pessoas levaram a sério a questão de que a gente tem que comer um monte de fibra. Porque as bactérias, quando elas fermentam aquela fibra, elas transformam a celulose, elas transformam um polímero de glicose em uma gordura de cadeia pequena, que é o butirato, que é uma gordura de 4 carbonos, butirato. E esse butirato, ele é um dos principais alimentos para o enterócito, que é a célula do intestino, e, portanto, então, o butirato é uma das coisas que otimiza o ambiente intestinal, o butirato. Então aí vem uma coisa assim, tem que comer bastante fibra para que as bactérias digiram as fibras e para que libere butirato, porque o butirato é uma gordura de cadeia pequena que alimenta diretamente os enterócitos, certo? Errado, porque o butirato é uma gordura presente nas gorduras naturais dos alimentos. Aí não precisa ter uma dieta altíssima em fibra para que se produza butirato, porque o butirato é uma gordura presente na gordura natural dos alimentos. Tem butirato na margarina? Não. Tem butirato no óleo de soja? Não. Tem butirato no óleo de canola? Não. Tem butirato no pastel folhado de goiabada com coca? Não. Tem butirato no wafer? Não. Eu falei na glutamina. A glutamina, a L-glutamina, é um aminoácido abundante na comida natural de processamento mínimo. As carnes são ricas em glutamina, os ovos são ricos em glutamina. Então, se a gente precisa de glutamina e butirato, a gente precisa de boas proteínas e boas gorduras. É o que o intestino precisa para ser saudável.
Obviamente tem fitoquímicos, fitonutrientes nos vegetais que são interessantes, é claro que sim. A grande coisa é que se a gente entra nessa história, nesse comportamento de manada, de achar que a conexão meio ruim, parece que deu um pause na live, que não foi eu que dei, foi o celular que deu um pause na live. De cair nessa ideia de que a gente precisa de muitas fibras, a gente vai estar errando, porque nós somos animais onívoros de viés carnívoro com um intestino muito mais parecido com o dos carnívoros do que dos herbívoros, o que é uma coisa evidente. E lembrando que o intestino não é um tubo anatômico, ele é um nicho ecológico. E o nicho ecológico dos carnívoros é buscar butirato e glutamina das proteínas e das boas gorduras. Os fitoquímicos são saudáveis. Os fitonutrientes, obviamente, são saudáveis, mas não na quantidade que nos fizeram acreditar só que era. Só isso, é só isso, tá? Qual é a principal fonte de butirato numa dieta natural de processamento mínimo? Duvido, vou dar 10 segundos para alguém me responder. Vou repetir a pergunta. Qual é a principal fonte de butirato numa dieta natural de processamento mínimo? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Manteiga. Pum. Primeira resposta certa. Manteiga. Tá? Não é o fígado, não é as vísceras. Manteiga. Manteiga é a principal fonte de butirato de uma dieta natural de processamento mínimo. A manteiga é imbatível. Como é que é manteiga em inglês? Agora só uma coisa, aquela cultura inútil, mas que serve para... Quanto mais a gente sabe, mais sedimentado fica. Um dos truques do... O que o Dr. Marcelo fala que muda tanto a vida das pessoas? Ele explica os negócios, vocês não explicam as coisas, as pessoas não ficam sem saber, ficam perdidas. O Dr. Marcelo explica, as pessoas sabem. Como é que é manteiga em inglês? Quem é que responde? Butter. Lembrem que eu fiz química antes da medicina. Eu sou um idoso já, eu sou um velho de 200 anos. Eu fiz química antes da medicina. E quem estuda química orgânica sabe que o prefixo dos compostos orgânicos de 4 carbonos é but. Ácido butírico, ácido gama-butírico, coisas que têm 4 carbonos, tem o prefixo but. Por quê? Porque quando se descobriu o butirato, foi do butter, foi da manteiga. Então, na química, o prefixo but as moléculas de 4 carbonos recebem o prefixo but, porque o butirato, a gordura de 4 carbonos, foi isolada da manteiga. Cultura inútil. Parabéns. Alfabetização científica, muito bem. Então a gente chama ácido butírico e butirato, porque são moléculas de 4 carbonos, e elas foram descobertas principalmente na manteiga, e a manteiga é butter, e por isso que o prefixo na química é but. Tá? Para que serve saber isso? Nada, mas serve só para a cultura. Quanto mais a gente sabe, mais sedimentado é o conhecimento. Quanto mais sedimentado é o conhecimento, mais natural é praticá-lo. Legal, né? Quem sabe fazer uma sessão da tarde sobre química orgânica para preparar para o vestibular? Muito bem. Manteiga na comida, por que no pão não pode? Eu não vou responder. Tá, vou responder. É assim, ó. O que acontece? Eu sei que tu deve estar começando nessa vida do lado de cá. O lado de cá, ele é complexo quando a gente chega, ele é maravilhoso quando a gente descobre as coisas e ele é muito fácil depois que a gente vive nele. Mas tu está chegando agora, então assim, ó, a raiz de todo problema inflamatório crônico está... Depois tu assiste a live desde o começo, tu vai entender bem o que eu vou falar agora. A raiz de todo processo inflamatório crônico está na sobrecarga do sistema imunológico primário, inato, que é responsável pelos processos inflamatórios, pela nossa defesa às agressões. E o nosso intestino, ele é muito agredido desde o impacto nos micro-organismos que lá habitam até a parte física da parede intestinal por moléculas xenobióticas. E as farinhas são xenobióticos. A farinha de trigo, o polvilho, as farinhas em geral, que oferecem glicose acelular pulverizada, elas levam a um processo inflamatório em várias instâncias. Primeiro, que elas aumentam muito o substrato para ser digerido pela população microbiana intestinal, gerando uma tendência ao sobrecrescimento bacteriano, sobrecrescimento intestinal bacteriano. Existe uma doença, uma condição chamada SIBO,
que é o sobrecrescimento bacteriano do intestino delgado, que se dá por conta principalmente de uma disbiose, que se dá por conta da oferta de muita coisa para essas bactérias comerem, entendeu? Se a gente se alimentasse com comida mais humana, menos processada, teria uma relação melhor entre quanto nos alimenta e quanto alimenta as bactérias. Quando a gente fornece muito produto processado, principalmente farináceos e açúcares, a gente oferece uma condição ótima para crescimento das populações bacterianas, que são as mais danosas. Então a gente gera disbiose por conta de consumir farinha. Aí tu me diz assim, ó, tá, mas então, Marcelo, comer pão é uma coisa muito danosa para a saúde? Eu digo, sim, meu bem, com certeza é, porque quando a gente consome farinha todo dia, a gente gera aquele descompasso biológico nas bactérias, físico-químico nas paredes do intestino e hormonal e imunológico quando chega lá na corrente sanguínea. Então eu posso... Tá, mas Marcelo, eu tenho sobrepeso e tenho doença inflamatória crônica. Eu consigo melhorar comendo um pãozinho por dia? Não, tu não consegue. Não. Tá, mas eu posso tentar? Pode, tu vai falhar. Como é que eu sei? Porque faz 10 anos que eu falo isso, eu acompanho vocês por 10 anos. Não dá certo. Eu já escutei 1000 vezes, ou talvez mais de 1000. Marcelo, eu vou te provar que tu tá errado. Vou te provar. Eu não acho legal essa história aí. Eu acho que o melhor é comer de tudo um pouco com moderação. Eu disse, cara, pô, show. Meu bem, faz isso então. Vai pra vida. Vai lá pra vida, come de tudo com moderação e volta daqui a 5 anos forte, magra, saudável, feliz. Nunca vi. Pô, eu atendo gente na minha vida, olha, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu paro para fazer o exercício, volto, paro para gravar um vídeo, volto, eu atendo gente nessa minha vida. Doutor Marcelo, eu consigo transformar minha vida toda, ficar bonita, gostosa, saudável, com libido alta, com exames normais, morrer com 120 anos, comendo de tudo com moderação, consigo? Nunca vai. Não, mas eu vou tentar, Marcelo, eu vou emagrecer. Nunca vai, não vai conseguir. Não, mas eu vou fazer muito exercício, e vou sim manter na minha dieta essas coisinhas que eu gosto, eu vou comer um pãozinho todos os dias, eu vou comer um doce sobremesa. Nunca vai, não vai conseguir. Eu sei que não vai conseguir, sabe por quê? Porque eu estou desse lado da mesa há uma década já. Quem é que vocês conhecem que conseguiu? Isso que vocês nem trabalham com isso, tá? Vocês não têm o número de pessoas que eu atendo, tá? Quem é que vocês conhecem que conseguiu? Não vale aquela mocinha de 22 anos que come de tudo e não engorda. Eu quero ver ela com 46. E não vale aquela mulher de 46 que sempre comeu de tudo e não engorda, mas toma ali remédio para pressão, omeprazol, antidepressivo e tudo mais. Não vale. E não vale também aquela mulher que só tem 2 quilos para perder. Eu quero que vocês me apresentem o meu público. Mulheres com 90, 100, 110, 120, 130, 140 quilos que conseguiram ficar com 60 quilos, comendo de tudo com moderação, negando tudo que eu acabei de falar nessa live. Me apresentem uma, eu mudo a minha opinião. Mudo. Faz 10 anos que eu estou esperando. Eu falo essa frase há 10 anos. Me apresentem alguém. Ah, mas o nutricionista lá falou que não interessa a hora que a gente come, o que interessa são as calorias, o que interessa são os nutrientes, os macronutrientes, se é carboidrato, tanto faz se é açúcar ou se é mandioca. Tá, faz aí, de boa, faz aí, me prova. Não, mas ele falou, tá, faz aí. Eu tenho no meu celular o infinito de fotos, não cabe mais, o infinito de fotos de antes e depois. Eu pego uma pessoa com 120 quilos, eu deixo ela com 60 quilos e ela me manda fotos e me abana na rua 3 anos depois. Eu quero que vocês me façam isso comendo de tudo, jogando de tudo. Agora vocês já sabem uma face a mais da moeda, além do que eu já falei outras vezes, que eu dei agora para vocês uma visão da ecologia lá do intestino. Eu não tinha falado isso assim com essas palavras. Nunca vai ter sucesso anti-inflamatório, imunológico, metabólico, bioquímico, hormonal, porque é impossível. Por que é impossível? Porque já vai começar mal, já da boca ao ânus, o intestino não vai tolerar.
Tu pode achar que tu vai conseguir, porque tu acha que tu vai conseguir controlar a tua vontade, tu vai controlar as calorias, tu vai controlar os nutrientes, tu vai fazer exercício, mas tu não controla a biologia. A biologia tu não controla. Tu não controla a receptividade das bactérias do duodeno, tu não controla a receptividade do que acontece de lá para cá e daqui para lá da válvula iliocecal. Tu não controla o que acontece nas junções intercelulares dos enterócitos do intestino delgado. Tu controla as calorias, tu controla os carboidratos, tu controla o déficit calórico produzido pelo exercício, mas a biologia tu não controla. Então eu posso dizer 200 mil vezes, pode tentar, tu vai falhar. Eu vou te dizer assim, ó, tu pode não gostar das coisas que eu ensino sobre não comer bobagem, não beliscar, respeitar o ciclo circadiano, comer numa janela alimentar pequena, restritar o dia com frequência alimentar baixa, jogar lá para o intestino boas proteínas e boas gorduras, menos carboidratos, evitar os processados, fazer um exercício físico que priorize a força, exercícios funcionais com o peso do próprio corpo, acordar mais cedo, dormir mais cedo, tomar líquidos naturais não calóricos, não tomar produtos processados não calóricos, dietéticos, ter uma vida mais saudável, fazer as pazes com as pessoas. Ou é assim, ou tu vai falhar. Vai falhar. Vai falhar em 100% das tentativas. A notícia boa que eu te dou é a seguinte. Eu te dou uma notícia boa. Tenho uma notícia boa. Quando tu falhar, eu vou estar aqui ainda. Eu te ajudo de novo. Tá? Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui falando. Por quê? Porque lá, quando eu desisti da cirurgia, eu vim pra cá. Então eu vou estar aqui. Mas tu vai falhar. Então, para tu não falhar, aprende comigo. Faz as minhas coisas, aprende comigo como é que tu faz, tu não vai falhar. Tu vai ser um dos pacientes de sucesso, tá? Aprende comigo, faz assim, tu vai conseguir controlar todas essas variáveis que qualquer um controla, só que tu vai aprender a controlar as variáveis que ninguém mais controla. Aí tu te diferencia, aí tu tá voando. Agora terminei a live. Tá louco? Bem-vindos. Bem-vindos ao lado de cá, seus monstros. Olha aqui, ó, as inscrições para o curso terminam amanhã, mais tardar. Eu acho que ainda vai ter amanhã, porque não fechou ainda hoje. Quem não se inscreveu, vai agora. Eu quero ver agora uma inscrição, agora no curso. Quem estava aqui assistindo e estava na dúvida, sai daqui agora e vai agora e se inscreve. As inscrições estão terminando e as aulas começam segunda. Beijos em todos. Foi massa, né? Pô, sessão da tarde com o Dr. Marcelo. Quem sabe, vamos fazer uma química orgânica com o Dr. Marcelo, português com o professor Diego. Vamos fazer um cursinho pré-vestibular do lado de cá. Beijo para vocês, tudo de bom, foi um prazer.